Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Torcedores tricolores que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Santa Cruz, que agora passa por um processo de reformulação do seu elenco, já visando a temporada 2022. Neste último sábado, o Santa acabou finalizando a sua participação na Série C e agora o foco está voltado para as preliminares da Copa do Nordeste. É tentar garantir mais uma competição no seu calendário, pensando no ano que vem. E já começa neste ano, já começa no próximo mês, o Santa Cruz com um confronto contra o 13 ou contra a equipe do Floresta, equipes que vão disputar a primeira fase desse momento preliminar do Nordestão, e o Santa vai aguardar o seu adversário, o jogo que acontece no Arruda. Para isso, novas contratações, provavelmente o Santa Cruz acertando com dois nomes conhecidos até na região Nordeste, né, dentro daquilo que o Santa Cruz pode prever para o ano que vem, contratações mais modestas, tendo em vista não apenas o Pernambucano, mas também a disputa do Brasileirão da Série D. Então, alguns dos nomes que estão sendo especulados na equipe, né, de uma certa forma agradam o torcedor. A gente está aqui hoje para falar de Assisinho, atacante, né, 34 anos de idade, jogador que construiu aí toda a sua carreira no futebol cearense. Ele já vestiu a camisa do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário, Crato, Barbalha, Guarani de Juazeiro, enfim, é uma lista imensa de clubes no futebol cearense. Fora dele já defendeu o CRB, Botafogo de São Paulo, Guarani, né? É um atleta que atua como um segundo atacante e, pelas informações que podemos obter, é um jogador que está aí em negociações avançadas com o Santa Cruz. Então, o Assisinho, 34 anos, que nas duas últimas temporadas esteve defendendo a equipe do Icasa. Inclusive, neste ano, a sua última partida foi no mês de março. Ele disputou apenas o Campeonato Cearense com a camisa do Icasa e em 6 partidas acabou marcando um gol. Ele já vem aí decaindo em número de gols marcados, né, desde os tempos do Fortaleza, do Ceará, do próprio CRB, já não tem aquela mesma média de gols, já não tem mesma aparição a nível de cenário nacional como víamos em temporadas anteriores. Agora já é um cara mais experiente, já é um cara que, né, para o Santa Cruz e para o início da Série D, é uma opção que já foi viável em anos anteriores, mas que agora é o que o orçamento permite para a equipe coral. E um outro nome que surge é o de Diego Silva, zagueiro, 28 anos de idade, até então estava defendendo a equipe do Retrô na Série D do Campeonato Brasileiro. Diego fez 18 partidas entre jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil e também do Pernambucano, com 3 gols marcados. Diego Silva ficou muito manchado, digamos, pela última partida feita com a camisa da Fênix, na derrota por 3-2 diante do ABC pela expulsão no jogo lá do Frasqueirão. Mas é um bom zagueiro dentro daquele limite orçamentário que Santa Cruz deve estabelecer, pensando na próxima temporada. Diego Silva teve toda a sua carreira construída no Náutico. É um jogador pernambucano, natural de Recife. Ele teve aí bons momentos com a camisa do Timbu. Foi campeão pernambucano até com o Náutico em temporadas anteriores. Já vestiu a camisa do Sub-23 do Santos, já foi jogador do Salgueiro. Fora do país esteve com o Nacional da Ilha da Madeira de Portugal. E também, assim como o Assisinho, o Diego Silva, ele também está em negociações avançadas com o Santa Cruz. Então, 2 peças. Mais uma para a zaga, o Santa tem Breno Calisto para 2022, né? E agora a possibilidade de Diego Silva, mais um ex-alvirrubro, né, da equipe do Santa Cruz. Há essa chance de, quem sabe, um possível acerto nas próximas semanas. E o caso do Assisinho, que já era um desejo antigo da Cobra Coral, né? Jogador que já teve aí o seu nome mencionado pelo Santa Cruz em mercados de transferência, mas que agora, pelo visto, vai ter sim essa confirmação, né, de um acordo com a equipe do Santa Cruz, visando a temporada 2022 e logo de cara esse desafio da pré-copa do Nordeste. O que vai chamar a atenção do Assisinho é justamente esse tempo sem atuar, sem ter aí tantas partidas oficiais. E isso pode, quem sabe, exigir um pouco mais de um treinamento, uma mini temporada, intertemporada para esse jogador, o que pode aí acarretar um certo tempo, mas um jogador útil, caso esteja aí nas condições ideais físicas. A gente sabe que lá atrás entregou bastante, mas que agora
né? Já é um cara, como dito, mais experiente. Vamos ver como ele se encaixa nessa equipe coral, caso o acerto. E agora eu quero a opinião do torcedor do Santa, né? São boas peças? Diego Silva, o próprio Assisinho, jogadores que se encaixam nesse modelo novo financeiro do Santa Cruz? Então se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!